dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui uma questão falando sobre a independência do Brasil, o processo de independência. Vamos lá, vamos ler o texto? Vamos nessa. No dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Ipiranga, nos arredores de São Paulo, quando Dom Pedro, herdeiro do trono português, gritou independência ou morte, estava exagerando. O filho do rei de Portugal gritar isso, independência ou morte, estava exagerando. O que estava em jogo no início da década de 1820 era mais uma questão de monarquia, estabilidade, continuidade e integridade territorial do que de uma revolução colonial. Caramba! Vou também esse texto é do Kenneth Maxwell, que é um brasilianista, né? Por que o Brasil foi diferente? O contexto da independência, em Carlos Guilherme Mota, Viagens Incompleta, a Experiência Brasileira, de 1500 a 2000. Muito bem. O processo de independência foi marcado por diversas características. Sobre esse tema, fazem-se as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Voltemberg, tudo começou quando, gente? Tudo começou quando, em 1808, ocorreu a chegada da família real no Brasil. Né? Vocês sabem que, antes disso, chegada da família real, nós tivemos alguns movimentos já pela independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembram disso? Nesse ano da chegada da família real, Dom João já traz mudanças, como, por exemplo, a famosa abertura dos portos, né? Abertura dos portos. Isso é 1808 e 1808. Temos a liberdade industrial também, a liberdade para a instalação de indústrias, também nesse ano de 1808. Caramba, Voltemberg, me lembro disso. Muita coisa interessante, né? Beleza? Em 1815, por exemplo, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil foi elevado à categoria de quê? A categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Reino Unido a Portugal e Algarves. Lembram disso? Voltemberg, até por ocasião do Congresso de Viena, não foi? Isso. Só que em 1820, nós tivemos uma revolução em Portugal, chamada Revolução do Porto, que exigiu o retorno imediato de Dom João e de toda a família real. Aí Dom João voltou e deixou Dom Pedro, 1821. Então, Dom Pedro ficou no Brasil. Dom Pedro ficou no Brasil. E aí, lá em Portugal, quem está mandando e desmandando agora é um parlamento chamado as Cortes. E aí essas cortes pressionam Dom Pedro para que ele volte. E Dom Pedro não volta. A elite brasileira diz, rapaz, fique, para o bem de todos, felicidade geral da nação. Essa frase é de Dom Pedro. Né? E o que aconteceu no ano seguinte, gente? Em setembro de 1822, Dom Pedro, então, declara a nossa independência. E quando Dom Pedro declarou a independência, a elite brasileira apoiou, não foi? Apoiou. A elite brasileira fez até um abaixo-assinado, né, pedindo a Dom Pedro para não voltar para Portugal. Por que a elite fez isso? Porque a elite sabia que Dom Pedro não ia mudar a estrutura social do Brasil, não ia abolir a escravidão. Não haveria mudança quase nenhuma. A única diferença é que o rei de Portugal não mandaria mais no Brasil, nem o parlamento português. Quem mandaria de agora por diante seria Dom Pedro, filho do rei de Portugal, mas era um outro rei. Era um outro reino que estava surgindo a partir dali. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. O processo de independência do Brasil foi marcado por diversas características e sobre esse tema faz-se as seguintes afirmações. Item 1. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para o contexto de crise política da metrópole e a possibilidade de estruturar um império luso-brasileiro na América. Verdade, porque quando o rei veio para cá, a ideia era transformar o Brasil na sede do novo Império Português. Tudo bem. De boa. Item 2. Da mesma forma que nos demais países da América Latina, o Brasil, independente, tornou-se monárquico, liberal e rapidamente urbano. Mentira. O Brasil foi monárquico, mas os demais países da América Latina, lembre-se que as colônias espanholas, diferente do Brasil, as colônias espanholas se tornaram o quê? Repúblicas. Foram repúblicas. Uma ligeira exceção foi o México. O México foi monárquico por 2 anos, certo? Mas a maioria dos países se tornaram o quê? Repúblicas. E o Brasil é a única monarquia, então. Isso. E ainda diz mais, o Brasil era liberal e rapidamente urbano. Gente, a urbanização do Brasil é coisa lá
muito lá da República Velha, da Era Vargas, né? Então, demorou pra caramba para o Brasil se urbanizar. Então, esse item não é verdadeiro. Se você ver, essa questão é aquele tipo, né? Se eu sei que isso não é verdadeiro, eu já elimino esse. Já elimino esse. Já elimino esse. Se caramba, vou ter aqui. Então, vamos ver o item 3, porque o 1 eu sei que está correto. E agora o 3. O projeto de Dom Pedro para proclamar a independência era ampliar o controle das cortes portuguesas sobre o Brasil, além de acabar com a escravidão. Não, senhor. Nem das cortes, nem da escravidão. Portanto, só está correta a letra A, porque só o item 1 está verdadeiro. Vou ter o que são as cortes portuguesas? O parlamento de Portugal, que pressionava para que ele voltasse para lá. E ele desobedeceu, ficou no Brasil e proclamou a independência do Brasil. Beleza? Compreendeu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.